Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno. E hoje nós vamos falar aqui sobre a Peshita. Eu quero, nessa oportunidade, trazer aqui textos que serão irrefutáveis pelo falso judaísmo. Não terão como eles negar verdades que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo, tá? Verdades sobre o nascimento virginal de Yeshua, verdades que ele é o próprio Adonai, que os apóstolos assim o reconheceram como sendo o próprio Hashem, o próprio Adonai, e que Yeshua também foi adorado, tá? E então, para não ficar aqui, às vezes a gente cita que Jesus é adorado, que ele é Deus, que ele é Elohim, que ele é Hashem, que ele é o Eterno, que ele nasceu de uma virgem, e o povo fica, não foi, não é mentira, é engano, é Roma. Vamos ver se é Roma então? Vou usar aqui esta Bíblia, tá? É o Novo Testamento, uma tradução do aramaico siríaco, é a língua falada por Yeshua e seus talmidim, traduzida por um judeu, e é uma Bíblia totalmente de estudos, tá? Dentro de uma visão judaica nazarena, tá? É uma Bíblia produzida por um judeu nazareno que reconheceu que Yeshua é o Mashiach e que Yeshua é muito mais do que um Mashiach. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Então vem comigo aqui, porque hoje eu vou trazer aqui textos que vão provar, tá? E vai ser irrefutável, tá? Essas provas serão irrefutáveis. Para negar o que eu vou falar aqui, a pessoa vai ter que negar as escrituras. E se negar as escrituras, já mostra que é um bando de herege e apóstata mesmo. Então vamos para os textos bíblicos. Irmãos, eu tô com a mão segurando aqui a câmera, filmando aqui pelo celular, tá? E com a outra mão eu vou manusear as escrituras aqui. Você lê comigo. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. O nascimento miraculoso de Yeshua HaMashiach. O nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim: quando sua mãe Miriam deposou de Yosef, antes de se associassem sexualmente, ela encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh, tá? Que é o Espírito Santo. Porém Yosef, José, né, seu marido, era um tzadik, era um justo, e não queria envergonhá-la e considerava secretamente repudiá-la. Enquanto pensava nisso, o anjo de Adonai lhe apareceu em sonho e lhe disse: Yosef, filho de David, não tema tomar Miriam como sua mulher, pois quem nascer dela é do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh. E ela gerará um filho e chamará seu nome Yeshua, porque ele dará vida a seu povo para longe de seus pecados. Vamos virar aqui a página e vamos ler aqui. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Adonai, pela mão do profeta: eis que a virgem irá conceber e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Amanuel, que é interpretado conosco está Elohim. Então, meus irmãos, olha só. Como que Yeshua não nasceu de uma virgem? Que palhaçada que é esta? Que mentiraiada, que papagaiada que é essa aí na internet? E os cristãos ficam aí tudo com essa baboseira e acreditando e reproduzindo essa heresia. Pelo amor de Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, tá? Vamos voltar às escrituras, meus irmãos, ok? Então fica muito claro que eu não vou ler o Evangelho de Lucas, porque também vai narrar a mesma coisa, tá? Que Yeshua foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, tá bom? Tanto que o texto deixa bem claro, o texto deixa claríssimo que José não tinha tocado nela sexualmente, tá bom? Ela era virgem. E ainda, olha só, o versículo 23 diz assim, ó: para que se cumprisse, né? Bom, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o versículo 22, perdão. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Adonai pela mão do profeta: eis que a virgem irá conceber. Então, era uma virgem, tá? Eu discordo, aí é problema seu. Eu continuarei com
as Escrituras, ok? Beleza, então tá provado pela Escritura, tá? Não é só o manuscrito grego que diz isso, não é o manuscrito que dizem que é adulterado pela Igreja Católica. Aqui é um manuscrito aramaico, tá? Siríaco, que nunca teve sobre o poder da Igreja Católica. Então vamos para os textos agora, onde fica claramente registrado, revelado que Yeshua é Adonai. Texto de Mateus, tá? Novo Testamento aramaico, texto de Mateus, capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 41, acompanha comigo a leitura. E quando reuniram-se os perushim, os fariseus, perguntou-lhes e disse: o que vocês dizem a respeito do Mashiach? De quem ele é filho? E disseram-lhe: de Davi. E disse-lhes: como é que Davi, pela Ruach, pelo Espírito, lhe chama Adonai? Pois disse, olha só, Adonai disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Olha só a perguntinha dele agora que acabou com os hereges, hein? Portanto, se Davi lhe chama Adonai, como ele é seu filho? E nenhum homem era capaz de dar-lhe resposta, e nenhum homem ousou novamente a partir daquele dia questioná-lo. Então, meus irmãos, por que vocês não pegam aqui o exemplo dos fariseus, que na hora que tomou a lapada do próprio Jesus, tá, ficaram quietinho e pararam de ficar questionando, tá? Porque a pergunta foi objetiva. O Mashiach é filho de quem? Eles falaram: de Davi. A resposta de Jesus foi: Davi lhe chama de Adonai, como é seu filho. Aí como que eles iam combater as Escrituras? Como é que eles iam dizer que Davi estava errado? E eles não falaram que Jesus estava tendo uma hermenêutica, uma exegese errada, que não. Eles ficaram calados porque não tinham respostas. Então, aprende aí, pessoal da Techuvá, tá? Aprendam aí. Vamos de mais texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Aqui é a mensagem de Kefa, de Pedro, pregando aqui após a descida do Ruach HaKodesh. Pedro trouxe ali um sermão. E olha como que ele apresentou Jesus para judeus e para as pessoas das nações naquele dia. Presta atenção, vê se vocês aprendem, viu, meus irmãos? Olha só. Versículo 36. Verdadeiramente, portanto, saiba toda a casa de Israel, que é para judeu, tá? Olha só. Que Elohim fez Adonai e Mashiach. Quem que Elohim fez Adonai e Mashiach? Esse Yeshua a qual vocês executaram na estaca. Aqui Pedro está deixando bem claro, tá? Que esse Yeshua que se fez homem, que se esvaziou, que veio, assumiu a forma humana, como disse o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, que ele mesmo sendo Deus, ou seja, ele fala até no presente, não é aquele que era ou que será, não, ele sendo no presente Deus. Paulo fala que no momento da sua encarnação ele não veio como Deus, ele se humilhou, assumiu a forma de servo, de homem, obediente até a morte de cruz. Porém, ele foi exaltado, né, depois da sua ressurreição. Ou seja, ele se humilhou, mas depois foi exaltado. E quando ele é exaltado, olha só o que Elohim fez Yeshua ser. O fez ser Adonai e Mashiach. Olha só. Então ele continua pregando. E quando ouviram estas palavras, foram tocados em seus corações. A imagem está ofuscando um pouco aqui, irmãos. Vamos ver aqui, pronto. Foram tocados em seus corações e disseram a Simão, Pedro e o resto dos Shilirim, os enviados apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? E disse-lhe Simão, o Pedro, tá? Façam techuvá
e sejam imersos, né, batizados, cada homem de vocês, em nome de Adonai Yeshua, para a remissão dos pecados, a fim de que possam receber o dom da Ruach HaKodesh. Da Ruach HaKodesh. Tá vendo, irmão? Até para batizar, para fazer a imersão, tá? Até para fazer esse mandamento, você vai ter que entender que tem que ser no nome de Adonai. E Adonai é Yeshua. Olha só, então Pedro deixa bem claro que Yeshua, ele é Adonai, ele é Yud-He Vav-He, ele tem ali o tetagrama sobre ele, né? Adonai. Então ele é Hashem, ele é o Eterno, ele é Adonai. Vamos para mais textos, vamos para mais texto agora. Agora não quero mais falar sobre que ele é Adonai, tá? Que ele é o próprio Adonai, não. Por quê? Porque já está provado que ele é. Agora, e a adoração? Se ele é Adonai, não pode ser adorado? Vamos ver textos que mostram que Yeshua foi adorado e que deve ser adorado. E a Techuvá desobedece esses mandamentos. E a Techuvá são desobedientes. Vamos para lá, vamos para mais texto. Meus irmãos, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 33. Matai 14, 33. Aqui é a passagem onde Yeshua anda sobre as águas e entra no barco, tá? Quando ali Pedro afunda, ele fala que Pedro tem pequena emuná, pequena fé. Ele entra ali e olha só como que os discípulos o receberam no barco. E vieram aquele que estava no barco e adoraram-no e disseram: verdadeiramente tu é o filho de Elohim, o filho de Deus. E aí, meus irmãos, como é que fica agora a situação? Os discípulos o adoraram e ele não repreendeu eles, não. Eu não estou vendo Yeshua repreendendo, tá? Por quê? Porque quando Yeshua foi introduzido no mundo, era ordem até de anjos adorarem a ele. Eu não sei por que vocês da Techuvá não adoram, né? Um bando de desobedientes. Vamos para um texto onde é ordenado por Deus que adorem a Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Hebreus, capítulo 1, do versículo... Vamos ler a partir do versículo 5 em diante. Pois qual dos anjos alguma vez disse Elohim, Deus, tu é meu filho, hoje te gerei, e novamente eu lhe serei pai e ele será meu filho? E outra vez, quando trouxe o primogênito ao mundo, ele disse que todos, que o adorem todos os anjos de Elohim. Sobre os anjos, porém, assim ele disse: ele fez seus anjos como o espírito e seus servos como fogo queimado. E a respeito do filho, porém, ele disse: o teu trono, Elohim. Olha, o próprio pai chama o filho de Deus. O teu trono, ó Deus, Elohim, é para todo sempre. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Um cetro de justiça é o cetro do teu reino. Irmãos, está vendo só que coisa interessante quando você pega as escrituras e para de ficar ouvindo babaquice, né? Eu estou lendo alguns textos aqui para mostrar para vocês que esse povo não tem o que fazer na internet, ficar falando um monte de besteira. Aqui o escritor aos Hebreus, no livro de Ivrim, fala que o próprio Pai, o próprio Eterno, né? Ele fala que o seu filho é Deus e que deve ser adorado até pelos anjos. Agora esse bando de comedor de arroz e feijão herético, apóstata aqui do Brasil, não quer adorar e ainda fica falando para ninguém adorar. Vocês desobedecem uma ordem do Eterno e ainda querem fazer os outros entrar no mesmo caminho de rebeldia. Rebeldes, arrependam-se.
Arrependa-se, seus apóstatas, seus hereges, e voltem ao caminho da Techuvá, e reconheça que Yeshua HaMashiach deve ser adorado por ordem do Eterno. Mas espera aí, irmão, você está separando o Eterno de Yeshua? Eu separo da natureza humana da divina, e eu separo Yeshua como ele se manifesta para ser o Salvador, o sacrifício perfeito da sua divindade. E quando aqui nós estamos falando de quando o Filho foi introduzido no mundo como homem, irmãos. Na condição de homem, quando ele foi introduzido aqui no mundo, a Bíblia diz que até menor do que os anjos Yeshua era. Mas mesmo que Yeshua, a palavra de Adonai, feita a carne, era menor do que os anjos, mesmo assim a ordem é: anjos, adorem-no. Se ele era adorado até quando foi introduzido no mundo, quem dera agora que ele foi exaltado, né, após a sua ressurreição, e tem todo o poder, toda a autoridade, quanto mais agora deve adorar o Messias, irmãos, né? E olha só que interessante, o livro de Hebreus, aqui tem uma referência, se você comprar Peshita, né? Aqui você vai ver que tem aqui, ó, adorem todos os anjos de Elohim, aqui o 15, no finalzinho. Você desce aqui embaixo na referência 15. Olha que legal. Da onde que o escritor aos Hebreus tirou que o Filho de Deus, quando ele viesse como homem, introduzido nessa terra como um primogênito, ele tinha que ser adorado até pelos anjos. Está na Torá, irmão. Devarim, capítulo 32, versículo 43. Conforme a redação da Septuaginta e do manuscrito do Mar Morto. Aí você fala, mas na minha Bíblia não tem, irmão. Eu estou lendo aqui, não tem não. Sabe por que na tua Bíblia não tem? Sabe por que ou não? É porque os maçoreta adulteraram o texto maçorético e tiraram, porque faz uma referência direta a Yeshua quando se conecta com Hebreus 1:6. Aí que os rabinos fez? Arrancou a parte final do versículo. Só que a Septuaginta ainda tem, e o manuscrito do Mar Morto que foi descoberto também tem. E como que está lá? Vamos ver aqui, ó. A Septuaginta, ela narra da seguinte forma esse texto. Septuaginta, irmãos, tá? É a versão grega da Torá, tá? Traduzida por 72 judeus sábios. 72 judeus pegaram e traduziram do hebraico para o grego. E eles colocaram assim na Septuaginta, esses judeus: todos os filhos de Elohim o adorem. Olha só. Manuscrito do Mar Morto, como é que tá? O adorem todos os deuses, né? Todos os Elohim. Então, meus irmãos, adorar Yeshua, o Filho primogênito introduzido no mundo, é o mandamento da Torá. Então você, ou da Techuvá, você que é o toraísta aí, o judeuzão, você que é o mestre do hebraico, das línguas, e assim, não sei o que tem mais, o grande Moré, aprenda aí com a Torá, rapaz. Para de ficar ensinando heresia, arrependa-se e volte para a verdade, pois está ordenado até os anjos de Deus adorar Yeshua, e vocês ficam aí com essa frescura, com essas papagaiadas aí, vão catar o que fazer, meus irmãos, vão te converter, vão ler as escrituras, volte para o evangelho, pare de enganar o povo. Povo cristão, povo de Deus, você que chegou até esse vídeo, fique com as escrituras e entenda que o que vocês estão comendo é comida estragada de pessoas hereges, apóstatas da fé. E eu vou continuar trazendo mais estudo aqui, usando, tá, meus irmãos, como referência aqui o Novo Testamento, a Peshita, a tradução do aramaico siríaco. Meus irmãos, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Espero que vocês possam dar pause aí no vídeo e ler esses versículos aí novamente, meditar e deixar que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo,
guiem vocês em toda a verdade e justiça em nome de Yeshua HaMashiach, e até o próximo vídeo, se o Eterno assim nos permitir. Shalom, shalom.